Oi, gente. De novo estamos aqui para mais um passozinho no nosso aprendizado. Queremos passar, que queremos ver juntos, lutar um pouquinho para que a evangelização das pessoas mais simples aconteça de fato. Mas hoje eu gostaria de tratar de um outro assunto, sem esquecer que o mês de maio é o mês de Maria, e já estamos quase encerrando o mês de maio, não é? Que a nossa rainha, a Nossa Senhora é a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Não esquecer disso, não esquecer que ela vela por nós também, junto a Jesus. Mas o assunto que eu quero trazer hoje para nós é sobre uma postagem muito interessante, simples, mas muito interessante, que apareceu no Facebook do Dom Fernando Areias Rifan. Eu creio que ele vai gostar que a gente também publique essa mensagem que ele passou, porque ela é importante na nossa aprendizagem católica e na nossa tomada de consciência do nosso batismo, da nossa responsabilidade de família, responsabilidade de trabalho, responsabilidade vamos dizer assim, de comunidade mesmo. Então, Dom Fernando trata hoje de um assunto bem atual que nós estamos vivendo no Brasil no momento e em outros países também, mas para tomarmos consciência da nossa realidade hoje como cristãos de verdade. Então eu vou ler para vocês essa mensagem que ele passa para nós. Ele diz assim: estamos no tempo de manifestações populares, a voz das ruas, pedido de tal ou tal coisa, a voz do povo. E cita o provérbio seguinte: Vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Será mesmo? Nem sempre, se fosse realmente o povo, por isso há que se fazer a distinção entre povo e massa. Mas como assim? Qual a diferença entre elas? O povo raciocina e a massa não. O povo caminha, a massa ela é conduzida. O povo segue racionalmente a massa e a massa é manipulada cegamente. O povo percebe os embustes. A massa ela é alvo fácil de qualquer demagogo, de qualquer protagonista. O povo vive. A massa é inerte e não se move senão do exterior. Fácil joguete nas mãos de quem quer que lhe explore os instintos e as impressões prontas a seguir alternadamente. Hoje essa bandeira, amanhã aquela. Isso é o que diz Pio XII. Por isso, nem sempre é exato dizer: o povo quer isso, o povo pede tal coisa, o povo está gritando, quebrando tudo, cheio de indignação. Será mesmo o povo ou a massa? Na paixão de Jesus, temos um exemplo gritante e intrigante. A mudança repentina do povo, que pediu a morte de Jesus depois de tê-lo aclamado rei no domingo de Ramos. Como pode ocorrer uma mudança assim em 5 dias? Gritam e gritaram: Hosana, o filho de Davi, no domingo, e crucifica-o na sexta-feira seguinte. Será que foi mesmo o povo ou foi o outro? Ou o povo se transformou em massa? Ou houve alguma mudança que transformou sua mentalidade e comportamento? Ou foi a massa manobrada? Na verdade, não foi o verdadeiro povo que, no caso, preferiu o bandido Barrabás a Jesus e pediu sua morte. Foi a massa manobrada pela aristocracia do templo, a qual se juntaram para pressionar os partidários de Barrabás. Enquanto
os seguidores de Jesus, o povo simples e bom, eles permaneceram escondidos de medo. Portanto, a Vox Populi realmente não foi válida, porque não correspondeu à realidade da voz do povo, conforme diz Bento XVI em Jesus de Nazaré 2. Assim, o povo aclamou espontaneamente Jesus no domingo de Ramos. A massa manipulada pediu sua morte 5 dias depois. E, como sempre me acontece, os maus e os manobreiros são muito mais espertos e sagazes do que os bons. Na atual democracia, é o povo realmente que elege seus representantes, ou é a massa comprada por propinas e promessas, manipulada pela propaganda e condicionada a pensar o que lhe impingem? Não sem razão, os marqueteiros hoje são os mais importantes em uma eleição. Por isso, nem sempre é o melhor que vence, mas o que soube conduzir bem a massa impressionada. Quantos eleitos não foram pelo povo, mas pela propina e pela manipulação? Sejamos nós, o povo de Deus, racional e consciente, e não a massa manobrável por impressões, pressões, sentimentos e propaganda, fácil presa das emoções, do medo, dos sectários, dos formadores de opinião, da acomodação e do argumento da maioria. Isto é o que diz o bispo, então, Dom Fernando Rifan. Eu trago para vocês porque é muito atual esse texto que nós acabamos de ler. Nós precisamos refletir um pouco mais como cristãos, tomarmos consciência um pouquinho mais da nossa realidade que estamos vivendo hoje. Então isso é importante vermos, porque a política também, o meio, a nossa condição vivendo no meio da comunidade, há a política também que nós temos que prestar atenção nela. Nós precisamos tomar atenção, mas também tomarmos posição como cristãos naquilo que vai melhor para o bem da comunidade, para o bem do povo, para o bem daqueles que lutam por uma democracia, que lutam por aquilo que é melhor para todos nós. E, de fato, na democracia é a voz do povo, é essa que leva a nossa vida melhor. Então, vamos lutar por isso também e buscar na oração nossa melhor posição, nosso melhor jeito de começar a entender tudo isso, nossa melhor visão do que está acontecendo no Brasil, para não sermos manipulados por nenhuma mídia, não sermos manipulados por aqueles que às vezes pensam que entendem, mas imaginam coisas, não é? Vamos pedir a Jesus, pedir a Nossa Senhora, a nossa mãe, que nos ajude, que nos dê essa compreensão, esse caminho, essa sabedoria para irmos em frente. Estamos também chegando perto de Pentecostes. Jesus envia o Espírito Santo para que advogue por nós. Tenhamos confiança em Deus, tenhamos confiança neste Paráclito que está chegando no meio de nós, para que não erremos tanto, para que levemos uma vida mais, não digo tranquila, mas mais sábia, mais de pé no chão, mais consciente de tudo, para não cairmos nas emboscadas do inimigo. Para isso pedimos que Deus nos acolha e nos abençoe neste dia, nos abençoe nesses dias todos que estão vindo aí, com serenidade, com amor, compreensão na nossa família, na nossa comunidade, que saibamos ouvir aqueles que estão muito exacerbados, que estão nervosos, que estão lutando, não querendo mais nada, não acreditando mais nada, mas nós precisamos levantar a moral dessas pessoas, levantar, dizendo a elas que Deus é a nossa esperança, que Ele está conosco, que Ele não vai nos abandonar nesses tempos difíceis, mesmo que nós não possamos fazer grandes coisas, mas nós somos povo. A democracia, ela emana do povo. Então vamos lutar junto, porque Jesus está conosco nessa caminhada, como pudemos ver nesse trecho que lemos. É a história.
não queiramos que essa história de novo se renove de uma maneira que não é da vontade de Deus. Não vamos esquecer que temos pessoas na nossa família, na nossa comunidade, esperando uma reação nossa, esperando uma reação de esperança, uma reação assim de confiança. Então, que nós sejamos para essas pessoas o que elas estão buscando, a confiança. Então, como eu lembrei já uma vez, que um bom dia, uma boa tarde, nesses dias de trevas quase que nós estamos passando, ele tem muito valor, não vamos esquecer disso, de acolher o irmão da melhor maneira possível, gente. Outra coisa muito importante também é a oração, de não esquecermos de fazer nossa oração, de entregar nosso dia nas mãos de Deus, de entregar nossa noite nas mãos de Deus. Isso tudo nos ajuda a vencer, a superar todos esses obstáculos que nós estamos passando. E também lembrarmos, se nós somos filhos de Deus, batizados, se nós somos filhos de Deus, queridos dele na igreja, tudo, ele não vai nos abandonar, nós vamos superar todas essas mazelas que nós estamos passando. Nós vamos superar sem precisar grandes brigas, sem precisar grandes confrontos, mas nós, por nós mesmos, nós vamos, o inimigo não vai nos superar, porque nós estamos na graça de Deus. Pode ter certeza disso, gente, que isso é importante, é uma experiência que nós temos que fazer no dia a dia. Então, eu considero assim, essa parte de hoje importante, porque nós estamos vivendo realmente isso ali, mas temos todas as portas abertas, todas as janelas abertas que Deus nos dá para sairmos disso. Nós não estamos num túnel sem saída, não estamos num beco sem saída, não. Nós temos saída unidos, todos unidos em nome de Jesus, cristãos católicos, cristãos não católicos. Vamos nos unir e nos lembrar da palavra de Deus, nos lembrar dos passos que Jesus deu, não ficarmos alienados apenas num lugar, apenas numa passagem, apenas naquilo que nos interessa, mas naquilo que interessa para todos, aquilo que interessa para a comunidade toda. Então vamos permanecer assim unidos e recebermos as bênçãos que o Pai do Céu tem para nos dar. Então isso é muito importante para nós. Vamos todos juntos pedir a Jesus neste momento que Ele nos abençoe com a sua infinita misericórdia e que atinja a todos nós, atinja todas aquelas pessoas que hoje estão precisando, que hoje estão mais necessitadas do que nunca, Senhor, e que elas não passem sem receber a Tua graça, sem receber o Teu poder de cura, o Teu poder de alívio, o Teu poder de confiança para essas pessoas se levantarem. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.